Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Bom, voltando aqui para o segundo bloco, você vai, antes de mais, daqui a pouco você vai responder esse questionamento da Glaucia. Ô Flaviano, dá um microfone pro Flaviano, deixa eu ver o que ele tá aprontando aí. Boa noite mais uma vez, pessoal, aqui do programa Acerto de Contas. Presenteando mais uma vez seus convidados aqui, Macieri, com esse... Olha aí, rapaz. Falou sobre os remédios. Será que é genérico? Será? Dizendo que tudo é igual, né? Mas aqui a caricatura é diferente, tá bom? Comigo, Flaviano.art, vai lá no meu Instagram, tem caricatura tradicional e caricatura digital pra você, pra me levar no seu evento, pra fazer a festa lá. Casamento, formatura, briga de vizinho, é só chamar que a gente faz velório. Caricatura assim. Velório também, a gente anima a festa com caricatura, com todos os estilos, tá bom? Valeu, Flaviano. E o Silvio, como é que o Silvio fala das caricaturas? Olha, as caricaturas, você pode seguir, como é? Flaviano, como é o arroba? Flaviano. Flaviano.art, aê! Muito bom. Ô, fulano. Viu, Glaucia, qual que é o questionamento resumido aí, vai? Resumindo, Que nós ele encerramos sabe. no primeiro bloco. Resumindo, ele sabe. Eu quero saber o que é que está faltando para que a população tenha acesso a um tratamento eficaz, que tenha cura e que não fique restrito na mão só dos grandes laboratórios. Tá. Isso aí era uma pergunta para fazer para o ministro da Saúde, né? Na verdade, você falou alguma coisa de lei, né, sobre... Se existe alguma legislação nesse sentido, Bom, vamos falar sobre a regulamentação da visita médica, porque tem isso. Então, hoje já tem. Por exemplo, antigamente você podia dar presente aos médicos. Hoje não pode mais. Você não pode chegar e levar um presente. Notebook, não aquela pode, coisa. Não pode Olha mais. aí, olha então, aí a verdade aparecendo. No máximo que você pode dar É a coisas secretária. num valor pequeno, como uma caneta, etc. Então, já existe uma lei que já bloqueia esse tipo de atitude aí dos laboratórios. Que antes não existia. Que antes não existia. Não pode Então, viajar mais o médico por conta do laboratório? Olha, viajar dependendo do que for. Por Se exemplo, for um evento, se for mudou um a forma da congresso, tipo, tem um congresso internacional e o laboratório vai investir para que o médico traga conhecimento para cá, pode. receba Mas se e- for para ir para Miami passear, o laboratório não pode. nem para Calcaia ele pode ir mais. Não, nem para Não, mas ele vai pro evento, fica 2 horas lá em Miami no evento, depois fica mais... Depois vai dar um rolê. Aí é Que é o outra, tempo da volta aí é do- outra coisa. Mas quanto à questão, foi boa a sua colocação. Quanto à questão do investimento, a sua colocação foi muito boa. Isso é o governo que tem que fazer isso. Não é o laboratório. O laboratório é uma empresa. O laboratório não está muito preocupado em dar acesso ao medicamento. Ele vai fabricar, vai colocar o custo dele operacional e aí ele vai colocar o lucro e vai vender. E o governo entra nos processos para adquirir. Né? Exatamente, Fábio. O governo tem a obrigação de fazer isso. O governo ele pode até criar leis que obriguem os laboratórios que inclusive isso já tem também. Por exemplo, tem alguns medicamentos para câncer e tal que o governo obriga o laboratório a reduzir o preço. Então, Tem verdadeiros absurdos, né? Então, o acesso a qualquer coisa, acesso à moradia, acesso à segurança, acesso à saúde, isso é papel do governo. Não é papel da indústria farmacêutica. Então, o governo tem que assumir isso. Então, o governo tem que colocar no posto de saúde, tem que colocar o medicamento para que a população tenha acesso. Então, o governo tem que fazer esse papel que o governo não faz. Álvaro, como é que a gente sabe no balcão de uma farmácia qual é o genérico e qual é o similar?
Olha, o genérico... Porque não tem escrito, não, né? Tem escrito. Tem a lei na caixa do remédio. Tem. Na Lei caixa obrigado. é obrigado. O genérico tem, mas o similar fica Tem, com... obrigado. O similar ele não tem exatamente Não tem, porque o genérico, quando a população, as pessoas que estão assistindo o programa, quando você chegar na farmácia, ele tem um G. Começa por aí. O genérico ele tem um G. Aí tem um nome, produto genérico. Logo abaixo o número da lei. E o similar? O similar, ele tem um Não nome tem nada. comercial. Então, por exemplo, se você vai comprar um produto à base de, sei lá, não vou nem falar substância, mas substância X, ele não vai ter lá o nome da substância destacado. Só quem tem é o genérico. Ele vai ter um nome comercial, porque, inclusive, isso é lei. Você pode lançar um produto qualquer, mas você tem que dar um nome comercial para ele. Então, quando você chegar na farmácia e entregar a receita, o médico tem prescrito talvez o nome da substância. O balconista, ele pode procurar um produto similar que tem aquela substância e colocar para o paciente. Só que o paciente ele pode olhar e dizer, olha, esse remédio não é genérico. O médico passou genérico, eu quero genérico. Ou de marca. Mas o similar é uma opção que o balconista pode até trazer para o paciente, que isso não é errado, ele pode trazer, mas cabe ao consumidor ter essa consciência de que se ele quer comprar um produto que seja exatamente igual ao de marca, é o genérico. Ou ele compra o de marca, ou ele compra o similar. Sabendo que não tem a mesma a qualidade é menor. Não tem a Só mesma que muitas qualidade, vezes né? a gente não Deixa eu sabe. entrar Toma um nessa- remédio para dor de cabeça. Deixa eu né? entrar nessa discussão aí. Eu adoro o Álvaro, ele sabe que eu tenho um respeito muito grande, mas é tudo picaretagem. Tudo picaretagem, meu irmão. Eu passei 18 anos atendendo médico, eu sei como é que a coisa funciona, Marcelo. O Álvaro, por uma questão de ética, é um grande profissional, ele não pode dizer. Mas eu já passei na pele. Levei minha filha para o médico, no meio do caminho, briguei com a minha ex-mulher, porque eu disse, ela vai chegar lá, vai passar amoxicilina, vai passar isso e isso. Quando chegou lá, entrou, a médica olhou, disse, mãezinha, é uma virose, o remédio é esse e esse. Eu disse, espera aí, senhora, não existe outro laboratório? Porque eu visitava médico. Eu entrava com o representante que vendia a medicação, que ele chegava lá e apresentava. Então, existe sim, pode ter melhorado, ter tido um controle, mas existe sim, Marcelo, hoje, uma relação entre médico, farmácia e laboratório. Existe. Tem gente de laboratório que visita as farmácias para saber se está tendo saída da medicação, se não está, tá certo? A gente tem que dizer para o povo a verdade. Agora, temos que agradecer, que eu não gosto muito dele, o Zé Serra, foi ele que quebrou a patente dos remédios, né, para gerar o genérico. Agora, quando você for no médico e o médico lhe insistir com aquela medicação, olhe para ele, porque isso aconteceu comigo. A minha médica, que ela é endócrina, ela disse, o senhor tem condições de pagar um remédio? Eu disse, depende. Se não for 500, 600 reais por mês, eu vou pagar. Ela me indicou Xinguindu, 5 por 1000, que é 2 comprimidos que eu tomo por dia para diabetes. Mas, eu presenciei isso diversas vezes. Tá certo? Hoje o trabalho não é mais com o médico. Não pode. Não tem mais esse acesso ao médico. Dentro da sala, eu entrava e aguardava o representante fazer a venda da medicação. Entregar para o médico, olha, o meu é melhor por isso, por isso, por isso. Mas existe, Marcelo, ainda esse sistema onde o médico ele é bonificado. O Álvaro disse uma coisa aqui perfeita. O laboratório não vai pegar um médico, levar para os Estados Unidos, não vai levar para a França, não vai. Vai levar para um congresso. Nesse congresso, você disse brilhantemente, 2 horas ele participa, vai adquirir, mas ele vai sair e vai se divertir. Então, a grande realidade que é, o que é que eu penso olhando a população? A população tem acesso a tudo que é medicação? Não. O Álvaro disse uma coisa que é certa. Nós não temos lei que proteja a população. Não existe de jeito nenhum leis que protejam a população. Você tem que entrar na justiça para buscar, o Frank estava dizendo aqui, para entrar, para buscar o medicamento. E uma coisa que eu fico a me perguntar, como é que criamos uma vacina em 6 meses para a Covid e até hoje, há mais de 50 anos, 60 anos, não temos um remédio que cure o câncer? Não tem um remédio, não é possível que não tenha nenhum cientista, ninguém inteligente Alzheimer, Parkinson. que cure a doença. Por quê? Você manter o câncer, meu amigo, é mais lucrativo para as empresas. Porque senão, se tiver a cura, o cara você acabou vende, e acabou. você vende os equipamentos, Casqueiro, você vende o tratamento. Casqueiro, você não estava aqui no primeiro bloco, o meu questionamento foi esse.
nós sabemos que os grandes cientistas que descobriram a cura do câncer morreram. Não tenha dúvida. Teve um avião que caiu. É só você ver. Teve um avião que os caras estavam indo para um congresso. Pronto, do nada morreu todo mundo. Morreu as cabeças pensantes. Mas já tem a cura. O problema, Marcelo, por exemplo, você vê os grandes laboratórios hoje brigar com quem faz a medicina alternativa. Né? Tem aquele livro. Quem processou aquele livro de A a Z para você, através das frutas, né, das plantas, você ter a cura. Então, o laboratório é um esquema pesado. É pesado. É pesado, amigo. Muito dinheiro. Porque, por exemplo, você manter um laboratório. Tem laboratórios aqui que o cara paga 100, 150 mil para manter os equipamentos, manter a medicação lá dentro. Então, hoje, Marcelo, a grande realidade é o seguinte: o povo está, a Deus dará. Porque você chega hoje no AUPA, o que é que tem? Existe alguma coisa diferente do que hoje é dipirona e bezetacil? Há quantos anos? E o pior. E o pior. Não, mas tem. Dipirona tem. E o pior, Marcelo. Bezetacil a bezetacil pode, mas é dado no posto. Só pode se dar bezetacil, preste atenção, em unidade hospitalar e em observação. Ele não pode ser dado em posto. Na UPA, no posto não. Na UPA pode. E ainda tem um agravante. Você que tomou bezetacil quando era criança, você sabia que você tem que fazer um teste antes, Marcelo? Claro. Para saber se tem alergia ou não. Então, eu já estava na UPA, eu já usei a UPA e digo para você, o povo é refém, irmão. O povo é refém. Os laboratórios querem vender, querem trazer drogas novas, querem fazer, porque seu corpo acaba viciando. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Porque o papel do Álvaro é o papel técnico, é dar visita, é de conversar com o médico, mas o povo precisa saber. Vá no médico, minha amiga, procure ver se ele não vai lhe passar a mesma medicação. Será que não tem outro laboratório que possa me trazer isso? Que o Álvaro diz uma coisa importante. Por exemplo, o COD-D. COD-D é um xarope para tosse intensa. Eu só compro o original, porque nem o genérico consegue me atender como original. Então, até isso, por exemplo, quem foi que falou? A minha mãe, foi o Álvaro. Minha mãe não quer. Por mais que o Álvaro tenha conhecimento, eu sou bem sincero com você. Tem horas que eu prefiro, se meu bolso apertar, eu prefiro o genérico. Mas se eu tiver um pouquinho mais folgado, eu prefiro o remédio original, Marcelo. Carol, você ia perguntar o quê? Vamos lá. Álvaro, eu concordo que a indústria farmacêutica tem que ter lucro. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos não se compra um analgésico, um remédio para dor de cabeça sem prescrição médica. E ele é manipulado, né? A gente não tem essa boutique de medicação na farmácia que a gente parece que vai num supermercado, pega a cestinha e sai comprando. Mas, em compensação, a suplementação ela é livre e acessível. Né? Em qualquer supermercado, em alta, né? Eu acho que os nutrólogos hoje, quando vão passar uma suplementação, manda tudo fazer manipulado, porque a gente não tem o leque de oportunidades e de opções que a gente tem nos Estados Unidos. E muito menos barato, porque nos Estados Unidos, quando alguém vai, eu sempre peço para trazer Centrum para mim, que lá é $8, $10, e aqui é R$160. Então, assim, por que o Brasil, e principalmente os laboratórios, não investem mais nessa suplementação em produtos naturais? O Fábio falou das comidas que curam, dos alimentos que curam. Eu tenho um livro, eu sou estudiosa do assunto. Eu adoro erva tempero, porque sim, erva tempero, alimentação cura sim, a gente cura de dentro para fora, então é muito importante para a saúde. A maioria da suplementação é feito de ervas, de produtos naturais, e os Estados Unidos é um setor milionário, acredito eu, que até mais do que o próprio remédio de farmácia. Por que o Brasil é tão atrasado nisso? Porque é uma indústria milionária e está em alta. Ou seja, a gente trabalhar a medicina preventiva é melhor para todo mundo. Para a gente, para o país, para os hospitais, para o SUS, para os médicos. E o Brasil parece que ficou parado no tempo. Está começando agora. Atrasado. Extremamente atrasado. Com essa questão da suplementação. A gente tem que manipular, porque não tem feito na prateleira. Olha só, foi muito bom, né? Essa sua colocação foi perfeita. Inclusive, hoje eu trabalho só com suplementação, né? Produtos nutracêuticos. Hoje eu não trabalho mais com esses produtos genéricos, similares. Eu mudei totalmente o meu foco. Por quê? Hoje eu enxergo exatamente o que você falou.
é um nicho de mercado que eu comecei a ver como um nicho de mercado de futuro. Por quê? Por exemplo, assim como o carro elétrico, ele é uma coisa sem volta. O carro elétrico é sem volta. Sem volta ou sem futuro? Ou seja, com o futuro, né? Vai ser aprimorado, mas o que minha cliente saiu da concessionária, o carro deu uma pane, ela ficou presa dentro do carro, presa, porque o carro não abria as portas. Ela teve que arranjar alguma coisa, quebrar o vidro, descer do carro. O carro tinha acabado de sair da concessionária. Pois é, que bom que isso aconteceu, porque isso vai servir para aprimorar os próximos carros. Mas a tendência que eu quero dizer, né, a tendência do elétrico, do solar, dessa coisa de energias limpas e renováveis, isso vai ser uma coisa, não tem mais volta. Então, a gente vê já hoje as pessoas andando de patinete aqui no Ceará, as pessoas andando de bicicleta elétrica. Por quê? Isso na Europa já é muito antigo. Então, a tendência chega no Brasil atrasado. Então, essa questão da suplementação. Veja bem, se nós tivéssemos uma alimentação totalmente balanceada, perfeita, com todos os nutrientes que o organismo precisa, nós não ficaríamos doentes. Então, a doença vem exatamente por falta de alguma coisa, né? E essa coisa é o quê? A gente não consegue, principalmente a população de baixa renda, não consegue se alimentar de forma que, durante o dia, consiga absorver nutrientes, né? Minerais. Então, o que é que acontece no ramo da suplementação? A suplementação ela é um tratamento preventivo. Então, a pessoa que ela se suplementa, ela não vai adoecer. Ou seja, ela pode adoecer, mas não com a frequência que as pessoas adoecem. Vou dar um exemplo muito simples. Uma gripe. Você sai, pega uma chuva e fica gripado. Por que a outra pessoa levou a chuva e não ficou gripada? Porque o nível de defesa do organismo que aquela pessoa tem está muito mais alto do que a outra. Então, porque aquela outra talvez não esteja se alimentando ou não esteja consumindo, por exemplo, uma vitamina C, que previne esse tipo de doença. Então, existe uma diferença entre suplemento e nutracêutico, tá? Veja bem, eu trabalho com os dois. Eu trabalho com suplemento e nutracêutico. O nutracêutico, ele cura a doença, só que de forma natural, porque ele é extraído das plantas, das ervas, entendeu? E às vezes por isso que querem tomar a Amazônia, né, Álvaro? Exatamente, Casqueira. A Amazônia ela é muito rica em tudo isso, em minerais, né? em produtos naturais. Então, eu defendo essa bandeira hoje. Então, você aí que está em casa me assistindo, se você fizer uma suplementação, se você se alimentar bem, você vai adoecer muito menos. Então, aí eu concordo com você em relação à indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica, ela vive muito porque a doença, ela traz efeitos colaterais. Agora, deixa eu lhe dar um subsídio. Eu pesquisei aqui, o ano passado, só no ano passado, a indústria farmacêutica brasileira faturou 229 bilhões de reais. É muito dinheiro. O pessoal quer você doente, irmão. Ninguém quer você curado. E ele falou aqui que a suplementação, tem o efeito colateral. Então, você trata a doença e adquire compra todos os remédios dos efeitos colaterais. Agora, Álvaro, explica um pouquinho para quem está em casa o que é a suplementação. Porque muita gente acha que a suplementação é só aquele whey, aquele pozinho que o cara vai para academia, que quer crescer, creatina para ficar bombado. Eu acho que ainda falta muita informação sobre o que é a suplementação e como ela pode fazer bem à nossa saúde. Pronto, perfeito. Basta você entender o seguinte, o nome já diz suplementação. Ele vai suplementar, ele vai colocar alguma coisa que está faltando, perfeito? Então, o suplemento, ele é a base de mineral, certo? Ele é a base de mineral e vitaminas. Mineral e vitaminas. O produto nutracêutico, ele já tem outras coisas, né? Por exemplo, o ômega 3, ele é tirado do peixe. Então, ou seja, ele já usa alguma substância animal. O suplemento, não. O suplemento, ele é mineral, grave isso. Ele é mineral e vitaminas. Então, o que é suplemento? Vitamina B1, B2, B6, B12, vitamina C, vitamina D, entendeu? Então, não é só essa coisa de whey protein, não é só isso. A suplementação, ela é de minerais. Por exemplo, cálcio, magnésio, são minerais.
que o nosso organismo precisa. Mas como é que você vai ingerir magnésio? Durante o dia, por exemplo, você acorda de manhã, aí faz um pão torrado, aí toma um café e sai para trabalhar. Chega na rua, você come arroz, feijão e carne. Aí, qual é o mineral que você adquiriu durante o dia? Então, o nosso organismo ele precisa de alguns minerais e algumas vitaminas que não são fáceis de você encontrar no alimento. Então, por isso que você precisa suplementar. Então, o que acontece? O nosso organismo ele adoece muito por falta de suplemento. E existem suplementos hoje na indústria que tratam exatamente de questões específicas, como memória. E tem uma né? certa idade, chegando memória. numa certa idade, o Note, ele não produz mais aquela Perfeito. E aí precisa por si próprio. Ou seja, o seu organismo não consegue produzir mais. Então, você tem que suplementar. Perfeito. Eu sou totalmente a favor de suplementação e faço isso todos os dias. Perfeito. Vitamina D, talvez série de vitaminas. Eu tenho o costume de todo dia tomar meio copo d'água com curcunha, com limão, chá, tomo todos os dias chá com limão e, lógico, o vinho. À noite, um bom vinho chileno. 1 litro por noite. Então, Ótimo remédio. Mas você sabe de uma coisa? Que a gente brinca e tal, o vinho e tal. Mas eu tenho o hábito de beber um bom vinho todos os dias. Mas assim, eu bebo bem. E eu acordo no outro dia... E ele bebe de verdade. E eu acordo no outro dia super bem. Por quê? Isso significa que o meu médico fala, teu corpo está bem resistente. Perfeito. Ao álcool. Está suplementado. Está suplementado. Então, é muito importante vocês comprarem o suplemento e olhar, não é na propaganda, é na... como é que se chama aquela quantidade? UDU, UDV, UDU. Tem um nome. Na bula, naquela... Vitamina D. Não, tem... Quantos U são, né? Quantos U são lá. Sim, enfim. sim. É muito importante vocês ficarem atentos a isso, né? E suplementar, com certeza. São unidades internacionais, que é o I, né? Então, vitamina D, às vezes é 4.000, 10.000, dependendo do que o nutrólogo identificar que você precisa. Né? E essa questão dos suplementos precisa ser tratado como política pública. Precisa no SUS não ser... existe suplementação Aí o povo passando a fome desgraçada. Tratado Mas, Álvaro, ó, até essa suplementação, por exemplo, meu endocrinologista, ele fala, eu tenho que fazer um exame para saber o quanto de vitamina A você precisa. Sim. Porque se seu organismo não precisar de vitamina A e você tomar essa suplementação que vai lhe dar mais vitamina A, o corpo vai expelir. Aí vai, como é que se diz? Vai causar o problema. Pode causar problema, pode causar problema, o excesso, né? E como é que é visto hoje nessas suplementações que pode tomar livremente? Olha, na verdade é o seguinte, o suplemento, ele é um alimento, ele nem é considerado remédio. A Anvisa não entende o suplemento nem o nutracêutico como remédio. Ele é um alimento. Por isso que nos Estados Unidos é vendido em todo canto e livre, né? Perfeito. Você pode consumir porque ele é alimento. Então, o alimento, o corpo, é o seguinte, você come qualquer coisa. O corpo vai absorver o que o corpo precisa. O que ele não precisa, ele elimina. Ou pelas fezes ou pela urina. Mas vai ser eliminado. Então, assim, por isso que não tem, assim, quando fala de efeito colateral, o efeito colateral de um produto natural ou nutracêutico é se você tiver uma rejeição àquela... Por exemplo, você pode comer um tipo de fruta e você ter uma alergia. Então, isso é natural, mas isso ocorre raramente. Por isso que os nutracêuticos e suplementos, eles são quase isentos de efeitos colaterais. Como você falou, na verdade, ninguém também pode sair tomando suplemento sem necessidade. Tem uns malucos aí que... todo o tempo e tal. Então, o ideal seria que você procurasse um profissional de saúde, né? Que ele, por exemplo, um nutrólogo, por exemplo, né? Um nutricionista, ele sabe exatamente, ele vai pedir um exame de sangue, ele vai identificar o que é que você está precisando suplementar. Agora, tem alguns suplementos que você pode tomar no dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vocês sabiam que quando você respira, você perde colágeno. Durante a vida, a gente perde colágeno. Então, a pele, ela fica... A pele, unha, cabelo. Quando você toma
um colágeno, você toma o colágeno, ele vai ser essencial no seu dia a dia, para pele, unha, cabelo. Então, esses tipos de produto, por exemplo, o magnésio ele participa de mais de 350 neurotransmissões no organismo, ele facilita, né, todo o processo. Então, é uma coisa que você pode tomar. O de malato é muito bom para memória, para descansar, para o estresse, né? O então, magnésio. por exemplo, você pode tomar um magnésio naturalmente, todo dia. Isso não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. E a alimentação é muito importante. Porque eu todos os dias, frutas, diversos tipos de frutas de manhã, pela manhã, o chazinho lá com limão. Chá faz bem. Né? O chá verde, né? Queijo, boldo. Boldo, toma cuidado. Carol, boldo sobe a pressão, viu, o Casqueiro? Mas assim, toma um chazinho que é bom, né? Você está com a empresa de suplementos agora? Isso, Álvaro? Fala exatamente. um pouquinho da tua empresa agora. Olha, a nossa empresa é Mission Life, né? Que é uma missão de vida, na verdade. É uma nova missão que eu abracei, né? Uma missão de vida. Você pode entrar lá, www.missionlife. Coloca aí, viu, produção, do embaixo. E aí, a Mission Life, ela está aberta para... A gente já tem um grupo de farmácias, as melhores farmácias do estado do Ceará já são clientes nossos. Né? Você está produzindo? Na verdade, nós somos distribuidor e representante. Eu sou representante, pode falar o nome, não? Claro. Tá, eu sou representante Aqui você pode falar o que você quiser. Então, pronto, perfeito. Nós somos representantes da Labogan, Nutracêuticos do Brasil, Labogan. E aí nós somos representantes para o Norte e Nordeste, né? E também temos uma distribuidora que fazemos a operação logística aqui para o estado do Ceará. Então, você que tem uma farmácia, você que não tem farmácia e quer também adquirir nossos produtos, nós temos uma loja online. Entre lá na Mission Life que você vai ter acesso a todas as informações. Bacana, bacana, bacana. Bom, mais alguma pergunta? O Marcelo, eu vou aqui lhe dar uma ótima notícia, viu? O vinho, ele é considerado como um alimento. Tanto é que ele faz parte da tabela nutricional da Europa. Não diz isso pra ele, não. Sim. Por a isso tabela assim, nutricional da Europa, com a dieta mediterrânea, que você tem que tomar 3 taças de vinho por dia. O São Brás. Ele não está bebendo, ele está se alimentando. Sangue de boi. Ele está Isso aí se não é vinho. Sangue de alimentando. boi. É por isso que a Europa Esse é negócio onde de vende, é eu o tomo país uma onde taça vende de vinho menos é baitolagem, antidepressivo. esse negócio de Porque baitola. o vinho é antidepressivo. Olha aí, ó, o vinho não, é Casqueiro? antidepressivo, viu? Hã? Eu acho. Falou que o vinho é antidepressivo. Isso é É verdade. Cara, eu não sei Alegria se... total. O vinho pode ser antidepressivo, mas o alcoolismo é depressivo. 3 tacinhas, Então você tem Maciel. que tomar muito Tomar com cuidado. moderação, né? Eu bebo com A moderação. moderação dele é 2 litros. Eu 3 bebo, não, 2 tacinhas. garrafinhas. Eu Os bebo médicos só... recomendam 2 cálices Não, de vinho do Porto Eu tenho por uma dia. característica. Eu bebo só metade do ano. Dia sim, dia não. Dia sim, indo e não, voltando. dia sim. Cara, beber um vinho e se alimentar bem, comer aquela rabada, aquela galinhada. Uma panelada que a pessoa lá prometeu e aquela tal. panelada. Ela mandou só a Meu foto Deus uma do céu, eu vez, tô devendo viu? é coisa. De uma nesse programa. panelada. O Casqueiro está babando ali, ó. Quando falou em endividada. panelada, ele... Ai, Ela prometeu uma endividada. panelada um dia desse, É viu? bom demais, cara. O sábado eu comi uma galinhada com meu amigo Turola, lá da CEO da TV Jangadeiro. Foi muito legal o nosso almoço, o bate-papo. Fica aqui meu abraço pra você. E em breve nós estaremos juntos lá tomando aquele café lá no SBT, TV Jangadeiro. Fique ligado. E por hoje eu agradeço o Álvaro por estar aqui. Também o Álvaro é um grande jornalista, né? Jornalista, esteve com a gente lá na ASEG, Associação Cearense dos Jornalistas. já foi E- de grandes emissoras, né, Álvaro? Você... Pena que você não trouxe pra nós o suplemento, né? Pelo Ah, menos tá em você falta, vai hein? sentir. Mas estou compromissado aqui de Prazer. suplementar vocês. viu? Suplementar a galera aqui. Mas vamos ver se chegar, isso aqui vai vai realizar chegar. ou não, porque senão nós... Eu vou esperar um Foi mês. uma falha, foi uma falha Depois a minha, gente começa reconheço. a falar, né? Ó, cadê O cara não trouxe, ó. O cara não trouxe. Oi. Mas eu agradeço vocês de casa. Lembrando que nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, às 20h30, aqui pela nossa TV Metrópole.